Eles foram brutalmente assassinados dentro da faculdade e o principal suspeito é um doutorando de criminologia. Olá, damas e cavalheiros, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos ao meu canal Dama da Noite. Pra quem ainda não me conhece, eu me chamo Carol. Aqui nós trazemos diversos casos criminais, resolvidos ou não. Mas hoje, em especial, esse caso foi indicado pela inscrita Ana Anelli Bertoldo. Agradeço muito a indicação. Eu já tinha ouvido falar desse caso, mas eu me aprofundei muito mais, obviamente, para poder trazer aqui para vocês. Mas antes de a gente começar esse caso, por favor, se inscreve se você ainda não é inscrito. Deixa seu like, um comentário, assim como a Ana, deixa um comentário dando ideias de casos pra gente trazer aqui. Vou deixar também as minhas redes sociais para que vocês me sigam lá. Mas chega de enrolação e bora lá pro caso de hoje. Tudo aconteceu no dia 13 de novembro de 2022, na cidade de Moscou, no estado de Idaho, Estados Unidos. Ele foi palco de um dos piores massacres, onde 4 jovens foram brutalmente assassinados dentro do campus da universidade. De tão impactante que foi, a gente sabe também que os Estados Unidos adora fazer um caso, né, fazer uma sériezinha. Eles fizeram um documentário e o documentário se chama O Massacre na Universidade de Idaho. Já foi lançado na HBO da Max. Se não é o carro vendendo alguma coisa, é o avião. Ai, sempre tem algum barulho aqui. No dia 13 de novembro, por volta das 11h58 da manhã, a polícia de Moscou recebeu uma ligação que dizia que tinha uma pessoa inconsciente. Quando a polícia chegou no local, na verdade não tinham pessoas inconscientes, mas sim 4 pessoas brutalmente assassinadas. Todas as vítimas eram estudantes da Universidade de Idaho, sendo elas Ethan Champin, gente, eu não sei falar nada em inglês, né? Imagina pronunciar esses nomes. Mas enfim, de 20 anos, Shanna Kenobi, de 20 anos também, Madison Gojen, de 21 anos, e Kaylee Gonçalves, de 21. Gonçalves eu consegui falar porque é brasileiro, né? Então, de acordo com o que as investigações levantaram no primeiro momento ali, que encontraram os corpos, eles entenderam que eles foram assassinados em 2 locais diferentes. Então, 2 pessoas foram em um quarto e 2 outras em outro quarto. E que provavelmente isso teria acontecido enquanto eles dormiam. Então, como eu mencionei, né, eram 4 pessoas, dessas 4, 3 eram mulheres. Essas 3 residiam nesse local onde aconteceu os crimes. E nesse dia, o Ethan, ele foi até a casa para poder passar o dia com a namorada. A namorada dele era a Shanna. Para vocês terem uma noção do tamanho da crueldade e brutalidade que foram os crimes, tinha marcas de sangue do lado de fora da casa. Então foi um crime extremamente brutal. Na casa não tinham sinais de arrombamento, então já começa a se ir para um lado de que as vítimas talvez conheciam o agressor, deixaram com que ele entrasse. Então a polícia começa a pensar nessas hipóteses. A polícia também acredita, porque aí se torna achismos da polícia, né? Porque não tinha imagem de segurança, não tinha testemunha visual, não tinha nada. Eles acreditam que o assassino teria entrado no local todo vestido de preto, inclusive com touca, luvas e tudo mais. Mas aí é questão de achismo da polícia. Obviamente, esse assunto se tornou muito falado nos Estados Unidos, para gerar um documentário, né? Porque é uma coisa realmente que abalou a cidade. Então foi muito falado e aí gerava uma pressão da mídia em cima da polícia para que fosse solucionado esse caso. Mas a gente tem que tentar entender o que aconteceu antes do crime, porque senão fica muito vago. Então as investigações elas começam a verificar o que foi feito antes do crime. Por exemplo, no dia 12 de novembro. E foi possível verificar que a Kaylee publicou algumas fotos com as amigas dela no Instagram. E a legenda era a seguinte: uma garota de sorte por estar cercada com pessoas todos os dias. Não, ela não falou com pessoas. Uma garota de sorte por estar cercada por essas pessoas todos os dias. Os investigadores apontaram que Kaylee e Madison foram a um bar. E esse bar era localizado no centro da cidade de Moscou. E elas ficaram lá
entre as 22 horas e até 1h30 da manhã, mais ou menos. Já Ethan e Shanna, como eu comentei, eram os namorados. Eles estavam em uma festa dentro do próprio campus da universidade. Por volta da 1h41 da manhã, a Kaylee e a Madison, elas foram vistas conversando e elas também compartilharam imagens na própria rede social Twitter. A Kaylee, a Madison e a Shanna, como eu comentei, elas moravam nessa casa e elas dividiam esse local com mais duas meninas, que era a Dylan Mortensen e a Bethany Funk. Então, levantadas as informações do que aconteceu no dia anterior ao crime, a polícia começa a investigar o dia do crime, realmente. Foi verificado que essas duas meninas que eu acabei de comentar, que era a Dylan e a Bethany, elas estavam na casa, mas elas acabaram sobrevivendo aos assassinatos. Como? Não sabemos. Mas elas sobreviveram ao crime. Foi verificado que elas também saíram da casa naquela noite, no dia anterior, mas elas voltaram mais ou menos a 1h da manhã. Quando elas acordaram, que como eu mencionei, foi por volta das 11h58, elas verificaram que os amigos estavam lá, mas elas achavam que eles estavam apenas desmaiados. Elas não imaginavam que eles estavam mortos. Então, por isso que elas ligaram pra polícia e disseram que tinham pessoas inconscientes, porque elas acreditavam realmente que elas estavam vivas. Quando os policiais chegaram na casa, eles verificaram que tinham 2 corpos no 2º andar da casa e mais 2 no 3º andar. Talvez tenha sido isso que salvou a vida das meninas. Elas não estavam próximas ao local onde aconteceu os crimes. Talvez elas estivessem em um quarto no 1º andar. A universidade, como forma de tentar minimizar que acontecessem mais casos como esse, acabou emitindo um comunicado e pedindo para que as pessoas se protegessem, que ficassem atentas, porque tinha acontecido um crime e que elas tinham que tomar mais cuidado. Então, algumas horas depois, esse comunicado já foi cancelado, porque a polícia disse, que da onde ele tinha achado as informações eu não sei, mas disse que não haveriam mais ataques, que era praticamente impossível que isso acontecesse. No primeiro momento, as autoridades disseram que se tratava de um crime passional. Porém, eles viram que não tinha muito sentido, muito nexo, e acabou trocando esse crime passional para um crime desconhecido, de motivação desconhecida. Como é de praxe, a polícia começa a investigar todo mundo e pedir informações para todo mundo, inclusive para as pessoas muito próximas à vítima. No caso dessa investigação, a polícia falou com a irmã da Kaylee. Ela se chama Alívia Gonçalves. E ela disse que no celular da irmã tinham 6 ligações de um número registrado como Jack, que foram feitas em torno das 2h26 da manhã até as 2h44. Em algumas informações foi possível descobrir que a Madison também teria ligado para o mesmo rapaz, o Jack, 3 vezes. Então, esse Jack aí tinha que ser investigado, né? Tinha que dar uma olhadinha para ver o que tá acontecendo. Porém, mesmo fazendo essas ligações, o Jack não atendeu. Não atendeu e não retornou as ligações. Então, não se sabe o porquê que elas queriam ligar para eles, o que ela queria falar com ele. Ficou muito vago. Então vamos falar sobre o crime agora. A perícia conseguiu verificar que os 4 foram mortos com a utilização de uma faca. Essa faca era de uma lâmina fixa, grande, e eles foram atacados por volta das 3 e 4 horas da manhã. Então, entre as 3 e 4 horas da manhã, eles foram atacados. Segundo o legista, realmente, então, as vítimas foram atacadas enquanto elas dormiam. São essas informações que a gente tem sobre o cometimento do crime. Não se sabe quantas facadas foram, se teve mais em uma pessoa e menos em outra. Muito estranhamente, a mídia dos Estados Unidos não jogou essas informações. Mas sabemos que todos eles foram mortos pela faca, e a mesma faca. E quem era o suspeito? O suspeito era alguém, não tinha nada a ver com o negócio. Ele se chama Brian Kohlberg, uma coisa assim. Ele era um jovem de 28 anos na época dos fatos. Ele cresceu na Pensilvânia e ele frequentou o Liceu de Pleasant Valley. Só pelo nome deve ser uma escola muito chique, né?
só pelo nome, assim. Então, como ele era um suspeito, a polícia faz o quê? Investiga pessoas próximas. E alguns ex-colegas dele disseram que ele tinha uma mente muito analítica. Só que, na maioria das vezes, ele era muito cruel. Eles não especificaram como era essa crueldade, mas disseram que ele era uma pessoa muito cruel. O Thomas Artzes tornou-se amigo do Brian por volta de 2009. E a amizade deles continuou até em 2014, quando acabou depois de as interações, né, do Brian se tornarem um pouco mesquinhas. Então, tipo assim, ele era muito bobinho, digamos assim. E esse amigo não tava mais no clima, entendeu? Então ele até menciona que ele teve que cortar os laços da amizade com o Brian porque as ideias deles não batiam mais. Aí nós chegamos num ponto muito importante. Não quer dizer que por ele fazer essas coisas, ele tinha capacidade de cometer um crime desses, tá bom? Só pra gente deixar muito claro. Mas talvez, como menciona aqui, o Brian no ensino secundário, eles chamam, né, como se fosse um ensino médio aqui nosso, ele era viciado em heroína. Então o que pode acontecer? Ele ter utilizado essa heroína e ter um surto psicótico e acabou cometendo os crimes. Então pode ter ligação, esse uso excessivo de drogas pode ter ligação com o crime. Porém, ainda não se tem 100% de certeza disso. Dizem que aparentemente ele teria conseguido vencer esse vício e ele não teria mais utilizado nesses últimos anos, segundo alguns amigos dele da Pensilvânia. Jack Biles, não sabemos se é o mesmo Jack das ligações, mas era alguém próximo ao Brian. Diz que se tornou amigo dele lá pela 8ª série. Eles chamam de 8ª classe, né? Mas acredito que seja a mesma coisa aqui pra gente, 8ª série. O Brian ficava muito fascinado com o comportamento das pessoas. Ele gostava de ficar analisando os comportamentos das pessoas e ele gostava muito do que ele fazia. Ele trabalhava nessa época como segurança do distrito escolar ali de Pleasant Valley. E ele trabalhou nesse local até 2021. Então, a última vez que o Bynes viu o Brian foi realmente nesse ano, em 2021. Nessa época, o suspeito ele tava conduzindo. Eu não sei porque que acho que ficou marcado pra esse rapaz. O amigo dele tá conduzindo um carro desse. Não sei, porque não é uma coisa muito normal de você dar um depoimento, essa informação. Mas, enfim, ele comenta que ele estava dirigindo um carro Hyundai Elantra branco, top. E era o mesmo modelo que a polícia de Moscou disse ter sido avistado próximo das casas da vítima. Então não sei se a polícia que pergunta pra ele se sabia que carro que ele usava ou se foi alguma coisa tipo... Porque, pensamos, né? O cara se chamava Jack. Tinha várias ligações com um nome chamado Jack. E ele, tipo assim, fala, não, veja bem, o cara anda com esse carro aqui. Tipo, parece que ele tá tentando desviar a atenção, entendeu? Não sei se deu pra entender assim, mas enfim. Segundo esse Jack aí, ele falou que o Brian parecia ser apenas um aluno curioso. Então o Brian ele foi licenciado em psicologia em 2018. E logo em seguida, assim, ele já começou a estudar justiça criminal na DeSales University, que é uma universidade católica em Center Valley, na Pensilvânia. Então ele começou a elaborar e estudar muito o trabalho da Catherine Hamsland, que ela era uma professora muito conhecida na área da psicologia forense. Ela, para vocês terem uma noção, né, ela foi a escritora do livro A Mente de um Criminoso, que é muito famoso, e Como Apanhar um Assassino. Então, tipo, é um pouco estranho, assim, ele ter interesses nesse tipo de leitura. Mas, como nós aqui, nós também adoramos casos criminais e nem por isso nós somos assassinos em série, eu acho. Então, mais uma testemunha, né, a Brittany Slavin, ela estudou também com o Brian na DeSales University. Então, já é na época que ele estava fazendo essa segunda graduação dele. E ela salienta que ele era uma pessoa muito pacata e gostava de trabalhar sozinho. Ele não era muito de fazer, vamos fazer dupla. Não quero, gosto de trabalhar sozinho. E era uma pessoa muito inteligente. O que ele não foi diagnosticado, gente. Mas pessoas psicopatas
elas são muito inteligentes. Porém, normalmente elas não ficam tão sozinhas, elas são muito sociáveis. Mas, então, a jovem ela acabou lembrando de um fato que marcou muito ela, que foi em uma das aulas da Catherine, que ele tinha aula com essa moça, que ele ficou meio que fascinado, comprou todos os livros dela e, né, ele ficou um pouco fascinado com ela. E ela comenta que em uma aula dessa moça aí, os alunos foram convidados a olhar para diversas imagens de uma cena de crime. E o intuito deles era tentar descobrir o que tinha acontecido. E nesse dia, o Brian acabou apresentando algumas ideias que particularmente eram estranhas. E ele demonstrou muito interesse nesse tipo de assassinato em série. Que nem eu falei pra vocês, todos nós que estamos aqui assistindo o vídeo, eu especialmente, porque eu crio vídeos assim, gosto muito do True Crime. Mas não quer dizer que eu vá ser uma assassina em série. Então não quer dizer que por ele gostar tanto desse tipo de conteúdo, se interessar nesse tipo de conteúdo, ele é um psicopata que vai matar todo mundo. Não quer dizer nada. Mas que ele não é 100% normal, assim como nós, não é. Gostar desse tipo de coisa, não é tão normal não. Essa moça que é a testemunha, ela comenta: na altura, parecia que ele era apenas um aluno curioso. As suas perguntas pareciam realmente estranhas, mas nós não pensávamos muito nisso, porque realmente se encaixava no nosso currículo. Então, o que ela quis dizer é que as perguntas dele eram estranhas, mas estava dentro ali dos conformes, porque até porque a aula era sobre crimes. Então, tava meio que normal, assim, nos padrões normais. Então, gente, a internet sendo utilizada para pesquisas, muitas vezes, de coisas estranhas. E muitas vezes também para ver como dá para fazer um crime. Até porque a gente vê vários crimes que os caras vão lá, acabam matando alguém e colocam como se livrar de um corpo, como esconder um corpo para que ninguém nunca mais ache. Sabe essas coisas meio bizarras? Enfim, há cerca de 7 meses, mais ou menos, antes do crime, curiosamente, um utilizador se identificou como Brian Kronberger e dizia que ele era aluno da Salles na universidade, né? Ele fez uma publicação no Reddit. Eu comentei também que teve um outro caso, bem no comecinho que eu comecei com os casos no canal, de um rapaz que teve a história dele mais ou menos contada nesse aplicativo aí também. Então, nesse caso aqui, o Brian, ele procurava pessoas que tinham sido presas por crimes mais violentos assim, né? E ele pedia para que as pessoas participassem, para que eles pudessem descrever pensamentos, emoções e ações do começo ao fim do processo. Então ele queria que as pessoas descrevessem como foi a premeditação do crime, como foi durante o crime, como foi o pós-crime. Ele queria que a pessoa fosse capaz de dizer para ele todos esses detalhes para ele conseguir talvez entender a mente do criminoso. Pode ser que sim, ou também pode ser para ele poder planejar algo, porque se as pessoas estão presas, quer dizer que elas não conseguiram fazer de forma correta. Então, para o New York Times, um porta-voz da universidade onde o Brian estudava atualmente confirmou que realmente o Brian tinha sido licenciado naquela universidade em 2020 e que tinha concluído um mestrado em junho de 2023. De 2022. Então, poderia realmente ser ele que tinha feito aquela publicação. Então, o suspeito se mudou para a cidade de Pullman, em Washington, e foi ali, mais ou menos em meados de agosto, que ele começou a cursar o doutorado dele em criminologia na Universidade de Washington. Desde a noite dos ataques até o Brian ser preso, ele continuou frequentando normalmente a faculdade de criminologia. Tipo assim, 12/8, de boa, continuou lá como se nada tivesse acontecido. Alguns colegas que estudavam com ele aqui no doutorado disseram que ele tinha alguns comportamentos um pouco estranhos, que ele ficou muito intenso, ele até deixou alguns alunos desconfortáveis, porque ele estava muito interessado na forma de como os criminosos pensavam. No momento para cometer os crimes, no momento do crime, ele tinha muito interesse.
E além disso, ele queria entender quais eram os fatores sociais que faziam com que o criminoso cometesse os crimes. Como eu disse e continuo dizendo em todo o vídeo, não quer dizer que ele tinha, porque ele tinha esse interesse, que ele cometeu o crime por conta disso. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Muitos alunos salientavam que o Brian era como se fosse a ovelha negra da sala de aula. Ele vivia se envolvendo em discussões, ele discutia muito, principalmente com mulheres, e que ele dizia que tinha algumas pessoas que estavam destinadas a infringir a lei. Que era tipo assim um karma delas, entendeu? O Brian, ele era tão inteligente que ele foi professor assistente em uma aula de direito penal durante um semestre inteirinho na Universidade de Washington. Então mostrava que ele tinha muito conhecimento realmente. Gente, pra que nomes estranhos? Segundo o Hayden Stingfield, de apenas 20 anos, que frequentou a sala onde o Brian aplicava as aulas, ele disse que ele não olhava muito nos olhos dos alunos. Ele sempre ficava com o olhar um pouco mais baixo, assim. Parecia que tinha um pouco de vergonha, que ele não se sentia tão confortável naquela posição como professor. Outros alunos também apontavam que ele era um gênio. Realmente, a aula dele era muito... não boa, mas ele tinha muito conhecimento, então era muito interessante a aula dele. Mas, talvez por ele ter tanto conhecimento assim, ele era muito rigoroso quando ele fazia avaliações e ele dava críticas muito pesadas em relação ao trabalho dos alunos. E por esse motivo também ele acabava dando notas baixas, porque ele acreditava que os alunos não tinham tido um bom desempenho. Curiosamente, logo após os assassinatos, o Brian começou, segundo o Hayden, né, começou a dar algumas melhoradas nas aulas. Ele melhorou um pouco nas avaliações e ele não estava tão exigente. Então, acabou que as pessoas melhoraram as notas delas logo depois do crime, assim. Então, o Brian estudava doutorando no Departamento de Justiça Criminal e Criminologia na Universidade do estado de Washington, que também, curiosamente, ficava a cerca de 15 minutos do local do crime. A investigação, por ser 4 vítimas, por ter muita pouca prova, muito pouca testemunha, muito pouco tudo, demorou algumas semanas para conseguir investigar e chegar em alguma coisa. Então, os detetives acabaram trabalhando durante o Natal para conseguir chegar em alguma coisa e aproveitar as milhares de dicas que as pessoas estavam passando, porque por mais que não tinham testemunhas, tinha muita dica. Se as dicas eram boas ou não sabemos, mas tinha várias dicas. Então o Brian, ele foi detido na própria casa dele, que estava localizada na Pensilvânia, na sexta-feira do dia 18 de novembro de 2022. E o chefe da polícia da cidade de Moscou, que é o James Fry, disse que os investigadores não tinham encontrado ainda a arma do crime. Por mais que esse crime foi em 2022, até hoje, em 2024, a gente não sabe se o Brian agiu sozinho, a gente não sabe se ele conhecia as vítimas, a gente não sabe qual era o motivo do cometimento desses crimes. Então, ele não fala, a polícia não consegue chegar a conclusão nenhuma, é uma coisa muito difícil, realmente. A arma do crime não foi encontrada, como mencionei pra vocês. Porém, em algumas análises periciais, foi possível verificar que em uma das facas que estava no local do crime, curiosamente, tinha o DNA do Brian. Além disso, né, de ter o DNA dele no local do crime, o que é muito estranho e suspeito, foi verificado que realmente o veículo que ele estava conduzindo, que é o Hyundai Elantra branco, passou diversas vezes ali pela casa onde foi cometido os crimes e realmente na madrugada do assassinato. Então, os estudantes ali na universidade ficaram com muito medo e foi muito frenético esse medo durante mais ou menos umas 6 semanas, porque querendo ou não, o Brian, ele efetivamente ele foi preso para não sair mais no dia 30 de dezembro. Então é algo... Ele ficou muito tempo ali vagando e as pessoas achavam que ele podia cometer outros crimes, né? Então o Brian, ele foi acusado por 4 homicídios e também por roubo.
Não é comentado durante, né, essa pesquisa que eu fiz, mas acredito que ele tenha roubado alguma coisa dentro da casa, algo nesse sentido. Atualmente, ainda, ele aguarda julgamento e ele foi sentenciado ainda não, porque ele aguarda julgamento, mas ele tá sendo acusado dos homicídios e do roubo, e eles disseram que provavelmente vai ser pena de morte. Ele fala que é inocente, ele fala que ele não tem nada a ver, que não foi ele, que não tem sentido nenhum. Mas, né, ele acabou tomando a tarraqueta porque algumas mudanças ocorreram na legislação dos Estados Unidos. E uma delas foi realmente nessa cidade do estado de Idaho. Algumas mudanças ocorreram na lei do estado de Idaho, que permitia que o Brian fosse fuzilado, vamos dizer assim, entendeu? Porque eu não sei como é que é atualmente nos Estados Unidos, mas normalmente no início era cadeira elétrica, e depois foi para injeção letal. E, pelo que eu percebi, alguns estados optaram também pelo fuzilamento. Então ele pode enfrentar o pelotão de fuzilamento. Como eu mencionei, o estado de Idaho foi o 5º a aderir a esse novo método de execução. Então, quais são as outras 4? A Carolina do Sul, Mississippi, Oklahoma e Utah. São esses 4 mais o estado de Idaho que legalizaram esse pelotão de fuzilamento para crimes como o dele. Então, gente, o que nós sabemos é isso. As informações são essas. Ele ainda está aguardando para ser julgado, mas é meio que óbvio, né, que foi ele. Provas circunstanciais, né? Realmente o carro dele passou lá diversas vezes, mas provas realmente que não tem como refutar é a questão do sangue dele numa das facas dentro da casa. Ele não fala que tem ligação com as pessoas. Ninguém sabe dizer se essas vítimas conheciam o Brian. Então, provavelmente, não era uma pessoa que, tipo, deixa eu ir na casa dele sem eu conhecer, entendeu? Então, a chance é praticamente 99,9% que foi ele que cometeu o crime, mas, infelizmente, ele não confessa. Talvez ele não confesse porque sabe que as provas contra ele são muito baixas. Pode ser também. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado da forma que eu contei o caso de hoje. Agradeço muito a Ana, que indicou esse caso. Infelizmente, gostaria que tivesse mais detalhes sobre como aconteceu, mas, estranhamente, a mídia dos Estados Unidos não contou muito sobre isso. Mas, enfim, deixa o seu like, compartilha o vídeo para me ajudar, deixa um comentário falando sobre o que você achou, se você acha que o Brian realmente ele é o criminoso da situação, se foi ele que fez ou não. Me segue também nas redes sociais lá, que lá eu consigo interagir um pouco melhor com vocês. E por enquanto é isso. Um beijo e até a próxima.